ele vai abrir o Dialoga para que a gente possa poder abrilhantar aí todo esse trabalho nosso. E aí depois eu passo algumas informações que a gente vai ter antes da apresentação. Por favor, senhor Raul, a palavra é sua. Oi, boa tarde a todos, que bom a gente poder estar juntos em mais esse Dialoga. Como o Max falou, um dos canais que a FEAL mantém com o seu associado ou com empresas que estejam pensando em se associar. Nós, nos nossos 40 anos já feitos, para mim é muito prazeroso estar capitaneando junto com o Max esse programa, que já vai para o seu 3º ou 4º ano. Meu Deus do céu. Cuja finalidade, o nome já diz, mas cada um dos temas apresentados, a gente falar pouco e dialogar muito. Esse é o objetivo. E que não é diferente nesse diálogo desta tarde. Por quê? Uma das grandes demandas que nós temos recebido dos nossos associados é a questão mão de obra. O quanto isso está dificultando as nossas atividades, a captação dessas pessoas, a forma com que nós nos comunicamos com candidatos, e é isso que o Max vai trazer para nós, né? Como é que você vai se interagir, como é que você vai questionar aqueles candidatos que batem na nossa porta ou que nós vamos ao encontro para que eles sejam escolhidos, classificados e testados para fazer parte das nossas empresas. Esse tema é muito relevante para a minha empresa, e eu tenho certeza que para a empresa de todos vocês, e por isso ele é um tópico marcante e escolhemos o Dialoga desta tarde para isso. Eu agradeço muito a presença de vocês. Como eu disse, o tópico é a gente falar pouco e bater um papo maior para trocar as experiências, como é que isso acontece na minha empresa, como é que isso acontece na sua empresa, qual é a sua dor de barriga na sua empresa, qual é a dor de barriga, enfim, entre nós. Ele tem cunho nacional, né, pela abrangência que a FEAL tem, Associação Nacional dos Fabricantes dos Quadrilhos de Alumínio. Então, nós temos associados, temos convidados do Brasil inteiro. Que bom que você está aqui conosco, e eu passo a palavra para o Max, que vai abrir este diálogo desta tarde. Muito obrigado, e tenho certeza, eu tenho muito a aprender, e eu creio que vocês também. Bom, uma honra. Obrigado, senhor Raul. As pessoas que não me conhecem, Maximiliano Freire, depois vocês vão ver na apresentação, mas podem me chamar de Max. Para vocês entenderem o trabalho que eu desenvolvo, eu faço expansão de empresas, estruturação de canais e processos de seleção em âmbito nacional. Então, a gente acaba esbarrando em muitas coisas, A apresentação que vocês vão ver, ela levanta alguns pontos que são importantes. Eu aconselho papel e caneta na mão de todo mundo, para vocês anotarem, e isso leva uns 20, 25 minutos, e aí a gente entra numa sequência de bate-bola, onde eu lanço alguns questionamentos para vocês, e vocês podem também, obviamente, pontos que vocês viram na apresentação, sinalizarem. Uma coisa que vocês não vão ver, que eu não coloquei lá, mas que é legal, e depois eu vou falar alguns cases, mas é importante você ter na sua região uma preocupação grande com um banco de dados, Porque a gente vai falar das perguntas, vamos falar de processo de seleção, aí a gente tem um apagão de mão de obra. Então, pensem em banco de dados, Pensem no Cine, pensem na captação de profissionais para isso. Eu vou dar alguns exemplos durante a jornada, mas poxa, agora não estou precisando de ninguém para essa área ou para aquela, não importa. Gente, é sempre bom você ter debaixo do teu guarda-chuva para você, num apagão, numa necessidade, você ter como repor. E criar um processo interno para que você consiga profissionalizar as pessoas dentro da sua empresa. A característica de um processo de seleção não está atrelado a achar boas pessoas fora só.
ela está atrelada também a você a promover pessoas, fazer o que a gente chama aí de um job rotation, quer dizer, de um giro de pessoas dentro da tua organização, né? E ter experiências que sejam legais para que vocês possam fazer com que essas pessoas se sintam pertencentes, né? Aquela história, poxa, eu estou lá dentro da empresa. A empresa, por exemplo, a FEL tem 40 anos, tem gente que está há 30 na FEL. Então, é legal, você tem empresas que têm 25 anos, a pessoa está lá há 20 anos na empresa, às vezes até mais, e começou num cargo júnior, e hoje tem cargos de gestão, tem cargos de gerência, tem cargos de diretoria. Formar pessoas é uma arte. Então, quando a gente entra em perguntas estratégicas, é importante entender qual é a expectativa que você tem das pessoas que você tem na tua organização, qual é o perfil das pessoas que você tem dentro da organização, e um detalhe, aonde a sua organização quer chegar. Porque provavelmente as pessoas que estão hoje na sua organização não eram todas aquelas que começaram com você, porque a organização muda, a organização evolui, a organização melhora, e você tem que ter pessoas com visão, com perspectiva, com objetivos diferentes. Então, aonde você está, as pessoas trouxeram a sua empresa até aqui. Aonde você quer chegar, provavelmente 40% do quadro das pessoas que você tem hoje numa organização não vão ser mais as mesmas. Por quê? Porque elas têm que se repaginar. A palavra que eu uso é esquisito, mas vamos lá, chama desconstrução. Desconstruir hábitos é complexo e a pessoa tem que entender que o que ela fez até aqui provavelmente é legal, trouxe a empresa, mas talvez já não funcione nos processos novos. Tem IA, tem outros recursos que a gente tem no mercado, tem estratégias de produção, tem abordagens novas de breezes, de guarda-corpo, de tipos de vidro, de projetos. Então, eu conto isso porque às vezes a gente fica muito preso mas como é que eu trabalho a entrevista? E não é. A entrevista é a ponta do iceberg de um processo que vai desde o planejamento estratégico da empresa, os processos a curto prazo, médio e longo prazo de projeção. E aí você olha a galera que você tem, aí numa pirâmide você tem o que a gente chama do operacional, aí você tem o tático, você tem o estratégico, e a pergunta é, poxa, do operacional, quem tem perfil para eu puxar para o tático? Do tático, quem tem condição de ir para um estratégico? Então, essa análise a gente tem que fazer. Né? Não é errado você ter porteiro de prédio e faxineira, também não é errado você ter gerente, não é errado você ter diretor. O importante é, nem todo porteiro nasceu para ser porteiro, ele nasceu, por exemplo, para ser zelador, nem todo zelador nasceu para ser zelador, nasceu para ser síndico, e nem todo bom síndico é um bom zelador. Então, esse olhar clínico a gente tem que ter dentro dos cargos da empresa, porque nem todo bom vendedor é um bom gerente, nem todo bom gerente é um bom vendedor. É legal a gente ter essa visão, essa sensibilidade, a acuracidade do RH, para que a gente possa bater papo. Muitas vezes o RH vem de mercado, não vem do nosso segmento de alumínio, então é necessário que a gente tenha esse perfil. A gente sabe que às vezes mão de obra não tem nem segundo grau completo, então é mais fácil eu conversar isso com você e é complexo a gente trabalhar chão de fábrica para você desenvolver potencialidade, para a gente desenvolver perfil, para a gente promover pessoas. As perguntas, elas são a ponta do iceberg. O processo é que encanta para que você tenha pessoas no lugar certo. Tem uma história que é assim, jabuti não sobe em árvore. Aí você fala, como assim? Você olha na árvore, tem uma tartaruga lá em cima, né? Aí você fala, bom, como ela não sobe, ou é enchente, porque a água subiu, desceu e deixou ela lá, ou alguém pôs. Então, às vezes, você está olhando dentro da tua empresa alguém que está numa função estratégica, e aí você fala, pô, mas o cara não serve, o cara não dá, o cara não funciona, o cara é isso, a pessoa é aquilo, a menina é aquilo outro. Você mete o pau na operação e a pergunta é sempre a mesma. Quem colocou a pessoa lá? Então, ela não chega lá sozinha. Alguém promoveu, alguém posicionou, alguém deu oportunidade, então jabuti não sobe em árvore. Então, o nosso papel aqui é dar para você uma visão clínica para você fazer o que a gente chama de anamnese, um diagnóstico, falar, pô, estou no caminho certo. O Júnior é a pessoa da ADM, da FEAL, que assessora, que é um braço direito meu, do senhor Raul. Ele está com a apresentação, ele vai subir para que a gente possa estar conversando em cima, tá bom? Foi só um esquenta para que a gente possa entender. Então, nós vamos para as perguntas estratégicas aí. Pode avançar, Júnior. A gente vai passar pelas experiências, né, para vocês entenderem de onde eu apareci aí no universo, a jornada do candidato, pilares de escutativa, a escutativa passo a passo, perguntas abertas, perguntas fechadas.
né, a mão de obra, né, tem um case legal da Textal, que é um dos associados nossos, que a gente fez um trabalho de um CTT, um centro de treinamento, a gente vai falar disso, e treinamentos a FIAL. E aí a gente vai entrar no dialoga do bate-papo geral nosso aí, né? Pode avançar, Júnior, por favor. Para vocês entenderem, eu trabalhei na direção geral, na associação, estou há alguns anos, né? Já fui gestor da Atenuação, na parte de gestão e processos, na parte de produção, né? Junto ao pessoal de qualidade, estoques, já passei pela Olga Collor, também na parte de gestão, direção comercial, para poder desenvolver trabalhos, analisar canais, expandir a América Latina. A Bostik é uma empresa de um grupo ligado à Arkema, que trabalha com selantes, adesivos. Eu fiquei 12 anos fazendo expansão de adesivos América Latina e selantes, então eu acabei tendo uma vivência bacana em outras áreas, atuo como conselheiro de empresa e aprendi que tudo isso é legal se você tem um excelente time que pode te levar a posições estratégicas. Se você não tem, o cargo não serve de nada, você não dura 90 dias nele. E eu fiquei 12, 15 anos, estou há mais de 25 fazendo esse tipo de trabalho. Tá joia? Avança para mim, Júnior, por favor. Então, olha só, olha que interessante, a descoberta da vaga. Então, é legal você ter um pensamento assim, a vaga... Costuma, pode ser sozinho, não Opa, tem problema. tem alguém aí no... Alô, pá, liga para mim depois. Ó, que legal, põe no mudo aí para nós. Então, vamos lá. Descoberta da vaga. O que é importante? Como é que eu divulgo a vaga, né? Então, ó, quais são os canais que eu uso? Porque às vezes eu tenho aquele negócio, poxa, eu não acho candidato. E eu divulgo legal, né? Eu vou no caminho certo. Ah, mas eu ponho na internet. Mas, pelo amor de Deus, o rapaz que você quer para a parte operacional, tu acha que ele vai procurar no banco, sabe? Os serralheiros é um outro caminho. Quer dizer, você tem que achar gente competente, você tem que achar gente que ocupe a função, você tem que achar gente aderente àquilo que você está buscando. Então, a descoberta da vaga para o candidato tem que ter um canal interessante, né? E o que ele se interessa? Você põe lá, você vai fazer isso, você vai trabalhar, sei lá, das 8 às 18, trabalha também de sábado, né? Eu te dou o ticket de alimentação, né? O vale-refeição, o transporte e seja bem-vindo. Quer dizer, qual é a alegria que o cara vai ter de trabalhar com você, né? Qual é o interesse que você desperta nele? Qual é a história que você conta, né? A atração para que ele trabalhe no teu negócio, né? Dentro do teu site, no teu processo de RH. Quer dizer, existe um banco de candidatos, seja o melhor, cresça na nossa empresa, desenvolva, trabalhe as suas competências, as suas habilidades, ou você rotula aquele negócio em 6 linhas, dispara nos canais que você quer, liga para um hunter aí, ou para uma agência de emprego, eu preciso da vaga tal, e tchau. Você esquece de vender a sua empresa. Então, tudo isso eu estou colocando, porque às vezes você fala, não vem gente boa, gente vem e não fica, gente não para, gente isso. Eu falo, claro, pô, você não vende muitas vezes a sua empresa por valores, princípios, virtudes que acrescentem para o candidato. Eu tenho casos que o candidato fala, olha, realmente vocês se interessaram por mim, mas eu vi que vocês só pensam num jeito e não pensam em outra coisa, não me interessa. Então, hoje, o pessoal mais novo, sei lá, uma geração X, uma geração Y, eles, às vezes, têm propósitos diferentes. Eles querem saber se você está engajado em causas sociais, se você está focado para um ESG, se a tua empresa está no digital, tudo isso ele quer olhar. Então, e aí vem a candidatura, né? Se o teu trabalho, a sua candidatura, a divulgação do que você está fazendo, se a triagem é um processo humano, as pessoas querem saber essas coisas, né? Tem os assessments, né? Os SaaS, né? O Software as a Service, você manda, vem um monte de currículo aí, cruza tudo, te dá 3, 4 opções. Será que é assim? O nosso mercado é mais físico, é mais presencial, as indicações internas, as referências das pessoas, né? Uma profissionalização, né? Um mini laboratório para profissionalizar as pessoas até chegar na contratação. Então, esse funil de prospecção, ele tem que existir para você achar boas pessoas. Senão ele entra numa máquina de moer carne e você não consegue ter fixação e ela morre no primeiro mês. Você tem um trabalho, desculpa a expressão, dos infernos para achar alguém e essa pessoa não dura 3, 4 dias e você acha que você está errando porque você não está achando pessoa legal e, na verdade, você não está se vendendo para que essas pessoas legais venham para você. Claro, o valor é importante, mas não define o perfil do profissional que vai trabalhar com você. Às vezes, formar te dá um retorno muito maior
do que você achar gente pronta no mercado, que ele quer entrar na sua empresa, quer que a empresa seja igual a que ele trabalhou antes, seja igual do jeito que ele quer um milagre, como se ele saísse da Apple e ele quisesse que a sua empresa fosse assim. E não é verdade. Pode avançar, Júnior, por favor. E aí, a gente tem o que a gente chama de escutativa, para você entender, né? Que é uma comunicação que ela tem que estar em linha entre você e a pessoa, né? É um termo utilizado que se refere na atenção e no interesse, né? Quando o indivíduo mantém o bate-papo, o diálogo, que a gente chama, ele está conectado com você. Você se conecta, né? A comunicação que você tem, ela é precisa, ela é objetiva, ou você está mandando WhatsApp, você está respondendo e-mail e você está falando, fala aí, me conta um pouco mais de você, né? Ah, você mandou o teu CV, o teu currículo, eu vou dar uma olhada. Peraí, quais são as experiências, né? É porque a gente vai para as perguntas, né? Então, antes de ir para as perguntas, você tem que estar aberto a ouvir, né? Eu dou um exemplo prático, né? Imagina que você está em casa, sei lá, namorada, mãe, não importa, alguém que você estima, que é legal, você chega em casa com fome, louco de fome, trabalhou o dia inteiro, aí a pessoa, pô, tive um problema, ela começa a contar o problema e vai falando, e passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, você com fome, você já está olhando para a pessoa com cara de pizza, e aí você, depois que ela termina de falar tudo, você fala, você gosta de pizza de mussarela, de marguerita? A pessoa primeiro se desmotiva, porque ela entendeu que você não ouviu nada do que ela falou para você. E o segundo, né, que é o valor que você está dando para aquilo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem formas de você transformar essa escuta de forma ativa, que é fazer com que você repita as coisas que o candidato disse para você, que você questione, que é onde a gente vai entrar nas perguntas. Então, a gente tem que sempre marcar os principais pontos importantes do que é que aquela pessoa falou para você. Não é que eles são importantes para você, mas se a pessoa falou, deve ser importante para a pessoa. E aí você vai anotando para que você possa, assim que ela falar, você depois possa rebater com os dados dela, com as informações dela. Então, a escutativa, ela é um bate-bola, né? Avança um para mim, por favor, Júnior. Olha que coisa legal. Quando a gente fala nisso, eu tenho pilares da escutativa. Então, o contato visual, do que você está falando com a pessoa, olhando para o teto, olhando para a porta, olhando para o telefone, olhando para o WhatsApp, olhando para o computador, né? Não tem lógica nenhuma isso, e perde a identidade, a empatia, né? Tipo assim, poxa, que legal, ou que bom que você gosta daquilo, que é um quebra-gelo, né? Para gerar interesse. Por que é que você se motivou em conhecer a nossa empresa? Por que é que você se interessou pela vaga? Tudo perguntas abertas, né? A gente vai falar de perguntas abertas, mas para que a pessoa possa gerar essa identidade com você, né? Tem gente que gosta de signo, tem gente que pergunta aí se tem pet, não importa, você tem que fazer esse rapport, que a gente chama, né? Em PNL, a gente trabalha isso para gerar uma identidade visual, para que a pessoa tenha segurança em estar falando com você e poder desenvolver um diálogo legal, que seja, assim, a gente chama de espelho-imagem, que crie identidade, porque senão vai ser um bate-papo frio, e desculpa a expressão, por mais que você queira falar o que você quiser, a pessoa não vai ter tesão trabalhando na tua empresa, porque ela não bateu, não deu match, como a gente fala hoje, da identidade entre você e o negócio. Isso é importante. Então, despertar atenção, despertar um interesse, colher feedback. Poxa, dentro do que eu te falei, o que é que você entendeu? Deixa a pessoa falar. Às vezes você está louco para apresentar a empresa, para apresentar a vaga. Não, não, não. Processo de seleção é um namoro. Você tem que ouvir, você tem que entender, você tem que questionar, você tem que fazer com que a pessoa tenha esse sentimento de pertinência, ela tem que fazer parte do negócio, da empresa, para que ela se sinta segura daquilo que ela vai ocupar, da vaga que ela vai ocupar, até para entender se você que está contratando entende disso. Eu já tive casos de processo de seleção que a pessoa não entendia da função, não entendia da vaga, não entendia da operação, não entendia do negócio, ela era RH. Não estou dizendo que ela está errada, mas precisa ter uma aderência para haver um diálogo legal para gerar segurança no candidato. Senão o candidato não aparece. Na segunda etapa ele não vem mais, ele não vem na dinâmica, ele não responde. Por quê? Porque ele entende que quem estava entrevistando nem entendia direito da vaga. E aí isso é ruim, porque ele vai fazer questionamentos técnicos, ele vai falar sobre expectativas, ele vai questionar sobre coisas do nicho, do mercado, do segmento, e você, o entrevistador, não vai ter segurança para responder. Então, isso é importante para a gente poder avaliar. Avança um para mim aí, por favor, Júnior.
E aí, o passo a passo dessa escutativa, evitar distrações, quer dizer, poxa, trava, a entrevista é 20 minutos, é 15 minutos, é 10 minutos, não importa, mas é uma entrevista, é um espaço fechado, é um espaço privado, é uma área de tranquilidade, né? Então, não transforme a entrevista num fight, onde a pessoa tem uma opinião e você tem outra. Ali não é uma discussão, ali é uma interação de expectativas, né? Não seja seletivo na hora de escutar, ou seja, eu não gosto disso, eu não penso naquilo, porque tem gente que é igual festa, né? Entrou uma pessoa na festa, esse aí, ele é chato, aquela lá não é legal. Quer dizer, você tem um DNA, você carimba no ser humano e você acha que aquela pessoa é assim, às vezes trabalha com você e ela, no primeiro momento, não te dá aquela empatia, e depois você cria amizade, às vezes vira seu melhor amigo e você fala, cara, quando você entrou na empresa eu achava que você era irritante, você era chato, eu vejo que você é muito legal. Então, o ser humano, ele rotula, né? Então, você tem que ser empático, não antipático, para que a pessoa, e deixar a pessoa confortável, para ela poder falar com você. Porque nós vamos para as perguntas, mas o clima ele tem que existir, né? E a linguagem não verbal, às vezes, fala mais do que a linguagem verbal. Numa estatística, isso não é o Max, isso é uma pesquisa de mercado, imagina numa comunicação, isso não é uma pergunta para você me responder, é para você pôr no papel aí nos próximos 10 segundos, numa comunicação, quantos por cento representa a comunicação verbal e quantos por cento de 0 a 100 representa uma comunicação não verbal? Pense e põe num papel, só para eu poder responder para você. Vou responder. Então, de 0 a 100, quantos por cento? Tem gente que acha que é 50-50, tem gente que acha que é 30-70. Então, quantos por cento é a verbal e quantos por cento é a não verbal? Então, talvez você se assuste, mas a não verbal é 93%. Aí você fala, como assim? Porque se a pessoa está triste, você bateu o olho, você sabe. Se a pessoa está feliz, ela sorri para você com os olhos, você sabe. Se a pessoa, desculpa a expressão, tá puta, ela vai olhar para você, você sabe. Minha mãe, quando quer falar comigo e tá brava, ela fala, Maximiliano! Aí é verbal. Mas se ela olhar sem falar nada, eu sei que ela não está feliz. Então, o que a gente tem? As expressões das pessoas. Uma entrevista é igual, uma entrevista é igual. Assistam, tem uma série chamada Lie to Me, é fantástica, depois vocês acham no YouTube, quer dizer, minta para mim. É assim, um caso bacana, e depois eu conto, depois das apresentações, para vocês entenderem. Mas, mais do que nunca, o candidato, ele fala para você sem você perguntar nada, ele mostra insegurança, ele mostra segurança, ele mostra conhecimento, ele demonstra falsidade, então você consegue, em 15, 20 minutos de bate-papo, entender se a pessoa é aderente à sua vaga, se ela não é, se ela mostra interesse ou não. Ouça, deixa ela falar, deixa ela contar, deixa ela se expor, permita que ela possa contar quem é ela e o que ela faz. E vocês vão ver a diferença que é e como você consegue trazer boas pessoas para a sua empresa. Avança um slide aí para mim, Júnior, por favor. Na escutativa, para vocês entenderem, né, que é escutar com atenção, você formula perguntas durante a conversa, né? Então, você, por exemplo, disse que tem dificuldade de quê? Quer dizer, o problema que o candidato expôs, né? O que você acha que isso poderia lhe prejudicar? Deixa o candidato falar, né? Como isso poderá impactar nos seus resultados? Deixa ele pensar, né? Como isso também dentro dos teus objetivos, né, até o fim do ano, para ele entender que ele não é uma corrida de 100 metros, ele está aqui, ele tem um projeto dentro da empresa, não importa a área que ele for, né? A importância de alcançar esses objetivos. Mas a vaga não é comercial, não importa. Todas as pessoas têm objetivos internos e têm operações para resolver, né? E sucesso, né? O que ele entende com isso, né? Como é que ele espera? Como é que ele se vê daqui 2 anos? Como é que ele se vê daqui 3 anos? E aí pode ser que a pessoa fale assim, não, como é que você se vê daqui 2 anos? Daqui 2 anos, poxa, eu vou dar aula, meu sonho é advogar, estou fazendo faculdade de Direito, a pessoa conta, fala, você fala, o que eu estou fazendo com esse cara na minha frente? Ou com essa menina, não importa, com o candidato. Então, se a pessoa não tem um foco naquela oportunidade que você está dando, né, como ela pode contribuir, né, e como ela vai alcançar os resultados, não vai dar match com você. Então, às vezes, uma pergunta simples muda tudo, faz uma diferença enorme. Essa é uma questão que forma a oportunidade de você contratar bem. Eu costumo dizer que você tem que contratar muito devagar,
para você achar a pessoa certa. E na hora de demitir, tem que ser muito rápido para você não perder dinheiro no teu negócio. Isso é base de sobrevivência. Avança um slide para mim aí, por favor, Júnior. E aí a gente entra em perguntas abertas e perguntas fechadas. Isso foi um esquenta para você poder entender, né? E aí como, em geral, as perguntas abertas é o que, quer dizer, o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha. Eu não defino, eu não qualifico, eu abro o espaço para ela me responder coisas que sejam convergentes com o quê? Com o que ela quiser. Eu preciso que ela me dê informação. Eu preciso conhecer quem está na minha frente. Então, quando ela fez, por que é que ela fez, onde ela fez, né? Ou me conta mais, me explica mais, me ajuda a entender melhor, faz com que a pessoa faça parte daquilo que ela mesma está dizendo que ela fez, que ela construiu, que ela desenvolveu, que ela implementou. São verbos de ação, né? Que ela planejou, que ela executou, que ela entregou. Alguém fez alguma coisa, foi ela. Se foi um terceiro, ela não vai conseguir te explicar. E você vai ver que ela está contando uma história com E, não uma história real, ela não viveu. Se ela olhar para cima, para a esquerda, ela está tentando lembrar, está sonhando, está inventando, está delirando. Então, você sabe quando a pessoa está sendo verdadeira ou quando ela realmente está entregando para você aquilo que ela precisa. Avança um slide para mim, Júnior, por favor. Nas perguntas abertas, você tem que tentar resolver o problema, né? Para responder de forma apropriada, né? O prospect, o candidato, ele tem que puxar memórias, ele tem que lembrar o que ele fez, o que ele solucionou, né? E você tem que estimular isso, né? Mesmo que ele não diga nada. A resposta, a frase longa, né? Explica tudo o que ele já fez. Se ele não disser que ele não fez, que ele não resolveu, que ele não trabalhou, que ele não teve isso, poxa, ele tudo bem, um aprendiz, beleza, rock and roll. Então ele está cru e você vai lapidar. Mas é isso que você precisa? É esse perfil que você quer contratar? Ou você precisa de uma pessoa mais num estágio mais sênior, mais pleno, para poder te entregar respostas mais rápidas, né? E aí entra entre salário, posição. Então tudo isso, as perguntas abertas te ajudam você a ver o perfil do teu candidato. Às vezes não é nenhum erro do candidato. Você tem um estagiário de RH que está trazendo CVs aí, currículos que não dão match com a vaga. Então, você tem que avaliar como está sendo captado, onde está sendo captado, qual que é o perfil que você quer contratar para a tua empresa, para a tua distribuidora, não importa, né? Para a obra, para o canteiro, né? Você tem que ter essa andada para você ter esse diagnóstico, né? Vamos lá, avança o próximo para mim, por favor, Jair. Né? Por que fazer perguntas? Né? A pesquisa mostra, né, que ligações, diagnósticos, contatos, né, com o candidato, 57% deixa ele falar, 43% o entrevistador. Quer dizer, tem que ser uma conversa equilibrada para o cara só não falar, ou você só não falar. Tem que ser um diálogo, né? O dialoga entre você e o candidato, né? Mas por quê? Porque a seleção é importante, a experiência do candidato para a oportunidade, para você coletar, para fazer sentido, né? Por quê? Porque as primeiras abordagens você encoraja ele a falar, e a melhor arma para isso são perguntas abertas. Avança para mim, Júnior, por favor. E por que fazer essas perguntas? Olha só, demonstra interesse, são perguntas que mostram espaço para o candidato, para o prospect, ele mostrar as dores dele, o que ele pensa, o que ele carrega, o que ele acha, o que ele se preocupa, quem ele ajuda, as causas que ele tem, gera confiança, ele se sente firme e seguro, ele ganha créditos, né? Reforça que você está tendo escutativa, que ele dá bons insights, que ele tem boas soluções. Você pode levar um case para ele, você pode levar um problema para ele, perguntar para ele como é que ele resolveria isso, né? Se ele tivesse dentro dessa situação, deixa ele falar, provoca reflexões, né? Explica o contexto para que ele possa entender o conceito do que você quer, chega à conclusão, ele chega sozinho, né? E aí não é ele que está dizendo, é a experiência, é a vivência, é o que ele acha ou o que ele fez. É importante ter essa diferença, né? O que ele pensa ou o que ele já resolveu, né? E evite objeções, né? Normalmente elas surgem com perguntas fechadas, né? E aí você trava o questionário, trava a reflexão. Então, perguntas abertas dão condição dele ser mais direto, né? E aí entra aquilo que eu falei para você. Avança aí, Júnior, por favor, né? Aí, o que ele resolveu antes? Aí a resposta viria rápido, sim ou não. Já resolveu isso? Ele vai dizer sim ou não. Então, ele não vai dizer como ele resolveu, ou por que ele resolveu, porque você acabou fazendo uma pergunta fechada para ele, e não deu tempo para ele trabalhar, né? Então, é importante você dar a oportunidade para ele explicar os porquês. Onde, com quem, como, quando, né? De que forma,
né? E o que levou ele a resolver foi a melhor solução. Estou dizendo que ele está errado, mas foi a melhor resposta. Uma das perguntas que eu uso é: o que é que já te deixou de saia justa? Aí a pessoa fica me olhando, como saia justa? Que te apertou. Decisões que você teve que tomar no seu processo de trabalho, de gestão, de cargo, de função, que te deram desconforto, né? Não significa que foi uma decisão errada, mas que você teve que tomar essa decisão. E as pessoas falam, às vezes é uma demissão, às vezes é um assédio, às vezes é uma entrega de obra errada, às vezes é um processo de produção errado. Eu vou dar vários exemplos para vocês, mas o questionamento define o perfil do profissional que você está trazendo para dentro da tua empresa. E usa a tua experiência prática. Poxa, eu visito canteiro de obra, eu tenho uma que é fantástica, que eu vou contar para vocês rápido, é assim, teve uma empresa, eles estavam com 30 pessoas na área de produção. Aí o dono da empresa falou, pô, saiu o gestor, saiu o gerente, saiu não sei o quê, e eles olharam e falaram assim, pô, e agora, né? Vamos contratar, vamos não sei o quê. Aí ele abriu a pergunta mágica: quem vocês acham que gostaria de assumir essa função aqui entre vocês? Tinha uns 30 da fábrica, eu não vou dar nomes, chamamos fictícios, né? Vou pensar aquelas igual, tudo que você está ouvindo ou vendo é apenas uma sugestão, uma ideia, né? Não sei o quê, não são fatos verídicos, vamos lá, mas são. E aí a pessoa falou, foi o Zé. Aí todo mundo, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé, o Zé. E aí olharam para o Zé, e o Zé, e o dono olhou, e o Zé, e você? Ele, tudo bem. E aí ele assumiu a operação. Passou um mês, passou 2, passou 3, eu estava na gestão acompanhando, chamei o rapaz, plano de qualidade, vários gaps entre a mesa de corte, a gestão de montagem, ou distribuição, ou entrega, não importa, e ele falou, mas como eu faço agora? Eu falei, como você faz o quê, Zé? Você não assumiu a operação? Ele falou assim, não, mas quem resolve para mim é o Paulo. Eu falei, como Paulo? Não sou eu que resolvo, quem resolve é o Paulo. Mas Paulo é logística. Não, mas ele que resolve as coisas. Eu falei, mas cara, você aceitou, você assumiu. Ele falou, não tem outro jeito, sou eu que tenho que corrigir. Eu falei, cara, você pode, eu te ajudo, ou o diretor da empresa te ajuda, ou o dono te ajuda. Ele falou, não tem outro jeito? Eu falei, tem, eu te demito e a gente põe alguém para fazer, cara. E aí eu fui conversar com o dono, e ele falou, poxa vida, então nós erramos. E ele falou, mas por que o cara assumiu? Eu falei, simples, 30 pessoas falando que é o Zé. Você, dono, perguntou, e aí, Zé? Ele vai falar, se ele disser não, ele está na rua. Ele falou, sou eu. Ele assumiu uma operação porque ele se sentiu acuado e não soube dizer não. E tudo bem. E aí, graças a Deus, não tinham mudado o salário dele, não tinham mudado a vaga, não tinham profissionalmente formalizado que ele já era a pessoa, então ele voltou, fizemos um downgrade, né? Voltou para a função que ele tinha, ou aí o rapaz que era lá de outra função, o Paulo, assumiu a operação e vida que segue. Então, o que acontece? Se você não perguntar, se você só achar que é e tem que ser, você vai dar com os burros na água e vai acontecer a história do jabuti, ele vai subir na árvore e aí você vai falar, meu, enchente, não, foi você que pôs. E aí, reverter o processo é muito pior, porque você perde, às vezes, 2 profissionais. Esse até voltou para a função e virou um braço direito excelente do cara da produção, mas, às vezes, o cara se sente ofendido, se sente magoado, ele não volta mais para a função, não fica lá, e você perdeu um excelente profissional que acreditava na empresa, que as pessoas gostavam dele, mas que foi incapaz de dizer não para você. Então, pensem nisso, que é uma experiência. Avança um para mim aí, por favor, Júlio. Aí eu tenho, embora as perguntas abertas resultem em respostas significativas, é um alerta importante. Também é importante usar as fechadas. Então, cabe ao entrevistador, com sabedoria, saber qual pergunta ele usa, qual o momento que ele usa uma ou outra pergunta. Legal? Vamos avançar aí, por favor, Júnior. E aí, dentro dessas perguntas, tem a reflexão, né? O que, o quando, como, onde, por quê, são ótimas observações, né? Me conta, me explica, explorar os tópicos, investigar isso, né? Cada tipo de pergunta é uma resposta diferente. Por experiência, eu promovi um rapaz para supervisão e ele falou, não consigo contratar, nunca contratei. Aí eu falei, cara, tudo bem, vamos fazer junto? Aí eu fiz as primeiras, na sequência, ele começou a fazer, ele falou, pô, eu não sabia que era tão fácil. O inverso também foi verdadeiro. Eu promovi uma rapaz que ele falou para mim, Max, eu estou com um problema. Eu falei, o que foi? Eu tenho vergonha de falar. Eu falei, pode falar. Eu nunca demiti ninguém. Ele não sabia demitir. Eu falei, claro, cara, como é que posso demitir? Você assiste? Ou você demite, eu assisto? O que você prefere? A gente faz junto.
E aí ele assistiu o processo também, aprendeu e vida que segue. Então, às vezes, você, gestor, dono, proprietário, não importa, tem cargos expressivos e acha que o ser humano nasceu sabendo, e não nasceu. Ele não está na sua HD, ele não baixou os arquivos que você tem, ele não viveu o que você viveu. Ele está numa fase diferente, num nível diferente. Pode ser comprometido, pode ter, vamos dizer assim, aderência, pode ter match com a vaga, pode ter a tua confiança, mas não está estrategicamente pronto. Então, você tem que fazer um scanner. Você já deu um defrag na tua HD? Passou aquele scanner ótico, vai dando os bad blog, vai descobrindo o que está com problema? Faz a mesma coisa com a pessoa, vai olhando, vai lendo, vai batendo papo, tica um checklist, chama mensal. Você, mas a minha empresa não tem RH, tá tudo bem. Esquece o cargo, esquece a posição, seja você. Se você quer que o negócio dê certo, me desculpa, você tem que ajudar a fazer. E às vezes você tem que fazer. Isso não é novidade para ninguém. A diferença é que a gente às vezes fica fleumático, né? Sei lá, fica puto. Fala, meu, não acho gente, não tem, o cara não se compromete. Espera aí, alguém ensinou a pessoa o que é isso? Então, esse processo de formação, ele está atrelado ao processo de contratação. Por quê? Porque você contratar e não formar é a mesma coisa que você colocar o jabuti no galho. E aí a vida segue. Avança um slide para mim, Júnior, por favor. Falando de perguntas, né? No processo, né? Quem são pessoas envolvidas na produção? Solicita informações específicas, cargos que a pessoa ocupou, pessoas que ele se envolveu, se reportou diretamente, deficiências que ele tinha dentro do setor. Me conta como era a sua rotina de trabalho no seu último emprego, com quem você conversava, o que é que ele exigia de você. Porque às vezes a pessoa fala, eu sou montador, ou eu sei fazer a separação. Você separava o quê, cara? Se eu for no estoque com você agora, você consegue me contar o estoque? Já que você é serralheiro, já que você entende de acessório, de selante, o que serve para o quê? Mostra para mim. A pessoa vai te falar. Instiga o candidato a revisar o processo de trabalho dele para ele te dar um panorama completo. Porque senão você vai receber aquele recadão que a pessoa está falando, eu sei, eu conheço, eu fiz, eu aconteci, eu resolvi. Você vai achar que você está contratando ali, sei lá, a Mona Lisa, Lady Laura, sei lá, a Beyoncé, a pessoa maravilhosa, o Brad Pitt. Na verdade, nada disso. Você está trazendo alguém que é um contador de história, um Forrest Gump na sua vida, e está prejudicando a tua empresa na operação. Né? Avança um slide para mim, Júnior, por favor. E ainda o cuidado de fazer as perguntas abertas, deixar o candidato falar, porque às vezes você interrompe, você corta, você vai travando ele e não vê o que é relevante para aquele que ele está falando. Avança um para mim, Júlio, por favor. Né? E para iniciar uma conversa, né, comece sempre com perguntas bem amplas, no início da conversa. Né? O que você acha que será o seu trabalho aqui? Por que você acredita que você vai ser útil para a empresa? O que é que te motivou a participar do processo? Por que é que você pode me explicar como você entende que a sua vaga vai funcionar? Né? Me conta um pouco mais das suas competências. Qual o seu maior desafio hoje na sua cabeça para a função que você vai ocupar? Então, isso define aí o seu sucesso. Né? E o que falta a causa de falta de mão de obra? Avança um slide para mim, Júnior, que é importante. A causa da mão de obra, no Brasil hoje, a gente tem aí 14 milhões de desempregados, segundo dados do IBGE. Né? E aí, como é que falta mão de obra ou qualidade para preencher vagas que a gente precisa? Por que a gente tem esse problema? Pode ser falta de capacitação do profissional. No Brasil, hoje, as pessoas trocam videogame por trabalho, né? Preferem ficar jogando do que tirar 8 horas e ficar aprendendo para fazer um curso, investem pouco de desenvolvimento, né? Seja na empresa, no colaborador, ou o próprio colaborador. Às vezes é um fit cultural, ele acha que a empresa não bate com os valores, com os propósitos, com os princípios que ele tem, e às vezes o salário não condiz com aquela função que você quer. Vou dar um exemplo prático. Eu tive um rapaz que ele era estagiário de compras e ele estava sendo promovido para compras. A empresa fatura 3 milhões no mês e ele ia assumir compras. Aí eu virei para o pessoal e perguntei, bom, ele ganha 2 mil, vocês vão promover? Ah, não, ele vai assumir compras, ele vai assumir isso, ele vai assumir aquilo, vocês vão pagar quanto? Ele falou, 2,5. Você está louco? O cara gira 3 milhões de compras para a empresa, dando tudo errado, ele deve comprar 1,5 milhão, vamos pensar em 50% em cima disso, você paga para o cara 2,5, 3, ele vai te roubar. Alguém vai te roubar.
Então, às vezes, você oferece a oportunidade, você acha que promover o cara é legal, mas você está desconstruindo a oportunidade e a função que ele está ocupando. Então, é importante a gente colocar numa balança as responsabilidades que a pessoa tem, aquilo com que ela se compromete e os resultados que ela vai ter em cima disso. Né? Avança um para mim, por favor. E aí eu tenho vagas como projetista, orçamentista, auxiliar de produção, né? Auxiliar de instalação, coordenador de equipe de instaladores, gestor de produção, líder de setor, líder de expedição, gerente de compras ou vendas, né? Várias áreas que a gente tem de mão de obra que a gente precisa. Será que a gente tem um script do que a gente precisa saber de cada um? Será que foi criado um approach, como a gente chama, para poder fazer essa abordagem de contratação? Ou eu tenho o perfil da vaga, mando para o entrevistador e eu acredito que o ser humano lindo, iluminado, vai saber como entrevistar, como contratar. E às vezes isso não é verdade. Às vezes ele não sabe. Às vezes ele nunca contratou para aquela vaga, para aquele perfil. O líder da produção, o líder de vendas, o líder de compras, o líder daquele setor que está precisando da pessoa, sabe quais são as expectativas, quais são os KPIs, quais são os indicadores, quais são as competências. Tudo isso tem que estar na mão do RH, para que o RH possa fazer um trabalho que dê fit, que dê match com a vaga que você precisa, para não trazer uma pessoa que é legal, que é bacana, que é simpática, que é educada, que é conversadora, que é internética, mas ela não conversa com a vaga. Ela é tudo isso, mas ela é bacana para uma festa, para um reggae, para um happy hour, mas não serve para aquilo. Então é importante você ter essa aderência para você descrever o que você está fazendo. Avança um slide para mim, por favor, Júnior. A gente fez um trabalho bacana numa indústria de Brasília, para vocês entenderem, chama Textal. O Márcio, acho que até está na sala aí, e essa é ainda a unidade antiga dele. Ele tinha unidade nova, que ele, graças a Deus, ele saiu dessa e montou uma fantástica. Com certeza depois ele vai mandar as fotos, a gente vai incluir aí na história, mas para vocês entenderem, esse foi um trabalho lá de Ceilândia. Então ele pegou todo a Textal, ela tem muitos anos de mercado, ele saiu de uma região do Brasil, montou a operação toda lá. E qual foi o trabalho que a gente fez para conseguir ter resultado dentro da empresa dele? Avança mais um slide para mim, por favor. Júnior, a gente fez um treinamento, chama CTT, um Centro de Treinamento Textal, né? E esse Centro de Treinamento Textal, a gente pegou turmas, pegamos a primeira turma e a segunda turma em etapas diferentes, para vocês poderem entender. E nessas etapas, por exemplo, eu tive num primeiro 39, na segunda 76, na outra 24, na outra 45, na outra 15, 31 não participaram. Então, o que acontece? Eu fui aumentando a aderência das pessoas dentro da empresa. Então, significa que foram um job training de funções, cada um explicava e melhorava os processos, e a gente percebeu que as pessoas mais ativas estavam na segunda etapa do que na primeira, porque os que gostaram da primeira motivaram o pessoal na segunda etapa. Outra coisa legal, a frequência na segunda etapa aumentou, mas houve uma queda de participação de pessoas de produção. Então, a gente viu que tinha um setor da empresa que tinha um baixo engajamento naquilo. Podia ser uma distribuição, não importa. Você tem entrega, você tem a parte de recebimento de mercadoria, você tem a parte de separação, tem a parte de estoque, não importa os setores. A questão maior é qual é o engajamento desses setores dentro do processo de profissionalização. Então, a gente conseguiu medir devido às duas etapas de treinamento, fizemos um cross de informação e conseguimos perceber que a área estava mais deficitária, que a gente poderia melhorar o engajamento deles, e fomos aí trabalhar o que é que a gente poderia fazer. E a gente descobriu que o problema não estava na contratação, descobrimos também que o problema estava no excesso de gente, porque você tinha mais gente com menos vontade de trabalhar. Quando a gente diminuiu e aumentou a aderência, eles começaram a produzir um pouco melhor e, graças a Deus, a empresa também cresceu e evoluiu. Então, são coisas simples. Não sei se o Márcio está na sala aí, né, porque eu vi o Márcio aí na sala, não sei se é da Textal, se não é, se quiser depois comentar, é legal. Né? Avança um slide para nós, por favor. Né? Aí você está vendo fotos da galera, né? A gente teve dinâmica, teve a parte de usinagem, teve a parte de montagem. Então, quando você faz os treinamentos, você faz oficinas para que as pessoas compartilhem, expliquem. Isso pode ser em qualquer setor, pode ser na distribuição, pode ser na entrega, pode ser no canteiro de obra, mas é necessário fazer as pessoas engajadas, dar uma certificação. Então, tudo isso valoriza e você forma pessoas dentro da linha de produção. Pode avançar um slide, por favor. Muito obrigado. Né? Então, para vocês poderem entender, pode tirar a apresentação, né?
agradeço. Henry Ford diz, né, que às vezes é melhor você treinar e a pessoa, depois, se ela for para algum lugar, você profissionalizar a tua empresa, né, ou você manter as pessoas dentro da sua empresa sem treino nenhum, elas ficarem lá trazendo a sua empresa para baixo, né? Então, infelizmente, é uma realidade que a gente tem de mercado e que, às vezes, pela falta de acompanhamento, pela falta de cultura, pela falta de sensibilidade, às vezes, não é só do RH, às vezes pode ser de algum setor da empresa, você acha que é custo. E, na verdade, a gente precisa ter pessoas mais bem treinadas, né? Eu queria colher a opinião de vocês, pontos que vocês querem abordar, fiquem à vontade, não todos juntos. Obrigado. Vou começar pelas mulheres. Fala, Suzana. Tem algum ponto que Nossa, já abriu o olho, tomei um susto agora, falou, ai, meu Deus. Né? Conta para nós, o que te chamou a atenção? Então, o que me chamou a atenção é a forma que eu trabalho aqui na Pereira Brito, que eu venho implantando aqui. Como você falou, eu sentia muita falta de um RH aqui na Pereira Brito. E eu fui desconstruindo algumas coisas, porque é uma empresa de 85 anos, familiar, e com funcionários com 40, 45 anos de empresa. Eu, na gestão da empresa, acredito que a que tem menos tempo, que é 15 anos. Então, eu implantei um plano de carreira. Só um exemplo. Eu tive o mês passado uma vaga de vendedor e eu tenho vendedores e assistentes de vendas. Aí eu levei até a menor função que eu tenho aqui na empresa, que é a de ajudante. Eu tenho mais ou menos uns 78 funcionários, porque revenda não requer tanta mão de obra, né? Então, eu vou até os ajudantes, faço uma reunião geral, verifico quem quer aceitar mudar de função, faço testes, aplico cursos, dou oportunidade deles fazerem cursos. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um ajudante, mudei ele para conferente. O conferente eu coloquei como assistente de vendas, e uma das assistentes de vendas eu promovi para vendedora. Então, a Pereira Brito nos últimos anos, não está mais pegando o vendedor do mercado. Eu estou formando vendedores, eu estou formando assistentes, operador de empilhadeira. Eu verifico a conduta dos funcionários, verifico se eles têm interesse. Nós pagamos o curso e o operador de empilhadeira é formado aqui mesmo na empresa. E eu procuro transmitir a minha paixão que eu tenho pelo trabalho, pela empresa. Então, eu sou super empolgada com isso e vejo se eles criam essa empolgação neles também. E assim eu vou trazendo as pessoas para ficarem mais próximas à Pereira Brito. É lógico, eu estou investindo no funcionário, posso perder, mas eu tenho que ver o que eu estou lucrando com isso, né? Legal. Resumidamente é isso. Parabéns aí, Suzana. Muito legal. Obrigada. Espero que logo vocês possam fazer parte da FEAL aí com a gente. Sim, também espero. A minha diretoria, assim, é um namoro muito prolongado deles. Mas eu vou ver se o Eliseu consegue resolver isso daí de uma forma mais rápida. Legal, vai ser bacana. Bom? Vamos lá. Heriberto, fala para nós, tem alguma situação de RH que te chamou a atenção aí, que você viu que já aconteceu com você em Goiânia? A questão do RH, eu acho que todos, né, têm essa dificuldade, né, de pegar o pessoal, formar, mas a Prani está com 28 anos no mercado, nós somos formadores de mão de obra. Legal. Até a última reunião que eu conversei aí, falei com o Raul que eu estava atrás de gente, né? Nessas duas últimas semanas, assim, como nós somos formadores, faço curso com o pessoal, né? Muitas vezes até através do Senai, né? Eu faço no horário nobre, eu nunca fiz à noite, sempre eu fecho a empresa, eu faço o planejamento, fecho a empresa durante uma semana, o período da tarde, e faço alguns cursos que são ligados
à segurança do trabalho, à administração e ao estoque, né? E nessa procura louca através de funcionários, né, para mim, que na produção, eu tive uma grata surpresa nessas 2 últimas semanas. Legal. Retorno dos filhos pródigos. Porque eu acho que as pessoas têm que ter oportunidade. Todos eles saíram com portas abertas. E uns tentaram a vida solo, né? Tá? E são ótimos profissionais, né? No que fazem. Então, nessas últimas semanas, inclusive, hoje, eu fiz a integração de um que estava comigo há mais de 8 anos, ficou fora 4 anos e retornou. Que legal. Tá? Já fiz a integração na obra. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, esse retorno desse pessoal que... E isso a empresa, né? Eu dou todo... O social da empresa tem que ser forte também, tá? Sim. Que ele, muitas vezes, faz com que a pessoa volte devido ao social, né? Não é só o pagamento monetário. O social, ele faz diferença realmente, tá? Aonde eu prego que ali é um time, então todos têm que jogar. Se a pessoa entra dentro da empresa, então é o que você acabou de falar, Max, ninguém sabe tudo. E quanto mais a pessoa transmite o que sabe, ele Verdade. cresce e a empresa cresce, tá? Então, realmente, e hoje eu estou agradecido nessas 2 semanas, por ter reforçado o time com 3 pessoas que realmente né, eu gostei da volta deles, né? Que legal. Parabéns. É bacana quando a gente planta sementes, as pessoas realmente vão para o mercado e vão descobrir que a essência delas foi você que deu e É o elas que querem retribuir. É o que você falou, Max. Muitas vezes a pessoa, é, vamos dizer, ele é servente, nunca vai chegar a pedreiro. E quer ser pedreiro, mas tem que ter o timbre, tem que ter a vontade, né? Que é totalmente diferente. Então, a pessoa tem a oportunidade de sair, montar, que aqui em Goiânia, eu acho que em toda a região, existe aquelas pessoas que não tem vamos dizer, carteira assinada, que vão trabalhar no informal. E ele Sim, partiu para sim. isso. E viu que esse último que voltou, ele casou. E ele veio falar o amparo da família, né? Que Sim. ali ele vai ter toda a garantia, né? Que eu tenho a questão de médico, eu tenho a questão de dentista, tá? Legal. Não é um plano muito grande, né? Que eu tenho É um com o benefício. banco, Sim. tá? Mas isso pesou para ele, que ele viu que os colegas dele tinham isso. Olha só. É aquilo que a gente fala, né? Às vezes tem coisas que não são intangíveis, mas que têm um valor incrível para a pessoa e faz uma diferença enorme e permite com que ela fique. Agradeço a tua contribuição, Heriberto. Geraldo, posso ouvir você? Acho que você está mutado. Dias. Eu estava em outra missão, aqui como secretário da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba. Cheguei atrasado, peço minhas desculpas, mas o pouco que eu escutei de Edberto, quero dar os parabéns, Edberto, que eu estou com alguns casos aqui na empresa, que quem implanta esse setor mais humanista na minha empresa é minha esposa, e faz uma diferença muito grande. Eu posso citar agora 3 casos. Um mais recente, que um funcionário, a esposa está com câncer, descobriu câncer de mama. Nós pagamos os exames, nós demos toda a assistência e vamos fazer o encaminhamento. Não deixamos ele só. Nós temos outro caso, que já faz um tempo, de um funcionário que, na vida dele particular, ele perdeu um dente na frente. Nossa. E isso é um trauma pessoal muito, muito forte. E ao ver ele conversando e falando assim na mão, a empresa foi lá e fez o tratamento, né? Então são coisas pequenas, entre aspas, mas fazem a diferença. E temos outro caso, por exemplo, quando o cara tem o aniversário dele, a gente paga um prêmio em dinheiro. Agora mesmo minha esposa estava falando comigo,
Teve um funcionário que entrou teve um filho agora, a gente vai dar uma ajuda monetária nessa hora, fora salário. Então, essas coisas vão significando e a empresa vai tornando, como Suzana disse, vai tornando uma família, né? E o que a gente tem que ver, e o que eu estou vendo, o pouco que eu cheguei aqui, e que faz parte do que eu penso de uma empresa, é que, assim, não sou eu que tenho que ir montar esquadria, são eles. Não sou eu que vou cortar alumínio, PVC, o que seja. Não sou eu, são eles. Então, assim, a empresa, quando tem lucro, vende o serviço deles também, essencialmente o serviço deles. Obviamente, cada um na sua função. Uma função mais alta, uma função mais baixa, mas, por experiência minha, a gente tem que tratar as pessoas como pessoas. Obviamente, a gente tem que separar quem está num cargo mais alto de direção, que tem uma responsabilidade maior de tomar uma decisão de uma venda, de fechar uma obra ou não, para o bem de todos. Mas a gente tem que saber que a gente está lidando com gente, né? E cada dia mais o trabalho com gente será mais difícil. E as pessoas, por tudo que a gente vive hoje, estão emocionalmente mais frágeis. Eu não sei se isso é bom, eu não sei se isso é ruim, mas que você tem que trabalhar de uma forma a melhorar a vida das pessoas, isso também tem. Para você ter ideia, a gente aqui, o sindicato metalmecânico faz a reunião dos funcionários dentro da minha empresa, né? Ok. Por quê? Por que faz dentro da minha empresa? Porque eu cumpro com todas as regras trabalhistas, eu faço tudo que tem que ser feito. Então, eu tenho uma amizade muito boa com o sindicato e cedo o meu espaço para eles. Obviamente, a gente tem uma compreensão maior dos problemas deles e, às vezes, quando o cara diz, não vou pagar o sindicato, eu digo, rapaz, pague seu sindicato, que é ele que vai lhe defender. Então, a gente tem uma proximidade com o sindicato muito boa. Nós fazemos todas as nossas demissões homologadas no sindicato. Tudo muito tranquilo. São pessoas que querem ser felizes assim como nós. Está entendendo? E que, se a gente olhar direitinho, elas estarão numa posição inferior a nós, mas são pessoas. E a gente tem que tratar pessoas como pessoas. Né? Algumas demissões que nós fizemos, aliás, é difícil a gente fazer demissão, mas eu tenho tido experiências que não são boas, principalmente com funcionários novos, e estou preferindo contratar funcionários com mais idade. Eu não sei se vocês têm esse problema. O pessoal mais novo está dando muito trabalho, quer chegar, não sei, com um evento da internet, de tudo isso, eles pensam que as coisas são fáceis, e não tem nada fácil. Para você chegar em qualquer lugar, você tem que trabalhar muito, você tem que perseverar muito, para daí ter um resultado. Com esse evento de internet, de youtubers, de vida, de novela na internet, influencia na cabeça das pessoas, e as pessoas pensam que o mundo só são flores, e que você não tem que ralar, perseverar, esperar o tempo de cada coisa. Então, esse pessoal que está vindo, uma geração nova, não sei, eu considero isso um problema de mão de obra. Eu não sei se isso é só aqui no Brasil, porque aqui no Brasil as crianças já têm acesso muito, muito rápido à internet, e isso é um mundo fictício, né? Ninguém posta nada, estou com depressão, estou com problemas de saúde, ninguém posta nisso. Né? Aliás, postam muitas mentiras. Né? Então, a gente está procurando pegar pessoas mais maduras, a partir de 35 anos, que têm família, responsabilidade para trabalhar, e assim está dando certo. Né? Então, essa é a experiência que a gente tem tido aqui na nossa empresa. Né? Não sei como é que está o pessoal aí, mas essa é a experiência que a gente tem aqui. Obrigado pela tua contribuição, parabéns aí pela tua leitura, pela forma que você está enxergando o teu negócio,
e pela maneira com que você e sua esposa cuidam dos seus colaboradores, olhando formação, dando a eles oportunidade e dando suporte para que eles possam honrar você como empresário, né? Porque não é uma via de mão única, né? Tem dois lados. Então, você dá a estrutura para eles, eles percebem isso e passam também a te valorizar. Bacana. Na sala aí nós temos aí mais pessoas, não sei se Milton, né? Márcio. Olá, boa tarde a todos. Olha só, é quase um milagre esse homem. Ouvir a voz Max, dele é um milagre. Tudo bom? Joia. Hoje eu consegui arrumar um tempinho aqui para poder participar do seu Dialoga, da Dialoga FEAL, né? Faz tempo que você vem me convidando e eu nunca consigo participar. Pode abrir a tela, mas hoje eu dei um jeito na minha agenda aqui para participar aqui do Dialoga junto com vocês. Eu agradeço aí esse bate-papo, né, que a FEAL vem proporcionando com os associados, que de uma certa forma ajuda, né? Sempre orienta, sempre traz novas ideias, sempre traz sugestões. É muito bom ouvir outras pessoas, né? Porque ouvindo outras pessoas, às vezes, acaba abrindo a nossa mentalidade e dando novas ideias para a gente continuar no nosso trabalho no dia a dia, né? Hoje, acho que todos nós vivemos um apagão de mão de obra, né? Acho que no Brasil todo, não é aqui em Brasília, eu estou em Brasília, para quem não me conhece, tá? Então, eu acho que isso é um apagão geral, não é só na nossa área, mas em todos os ramos, todas as áreas você escuta as pessoas falando as mesmas coisas, entendeu? A gente também passou a fazer um trabalho com o Max, já tem alguns 3 anos, né, Max? É isso mesmo. Isso, né? E continua fazendo esse trabalho com a nossa equipe até hoje, tá? Isso trouxe muitos resultados bons, e a gente vem com esse trabalho buscando sempre melhorar e buscar o engajamento das pessoas, que hoje é o que eu vejo a maior dificuldade das empresas. É assim, a gente procura sempre dar oportunidade para as pessoas que estão dentro do nosso processo, mas o que acontece? Muitas pessoas não querem assumir responsabilidade. Você até propõe isso para as pessoas, tá certo? Você até propõe melhorar o salário, porque elas vão ter mais responsabilidade. Só que isso está difícil na nossa área. A gente não encontra. Eu tenho excelentes pessoas no meu processo, dentro da minha produção, mas quando você chama eles que você precisa abrir uma nova frente de trabalho, que você precisa de alguém para estar ali à frente, liderando uma equipe, as pessoas não querem. Eu procuro sempre estar fazendo o possível também para estar ajudando as pessoas, tá? Eu sou muito coração e eu tenho a Zilmara, que trabalha comigo, né, Max, que você conhece, e ela tem vezes que me critica, porque eu sou coração demais. Ela está aqui participando, não sei se ela vai querer fazer algum comentário, mas é a Zilmara hoje que cuida do RH lá dentro da empresa, não só do RH, mas praticamente ela gerencia uma boa parte da empresa aí, e é uma pessoa que vem desenvolvendo um bom trabalho, muito comprometida com a empresa, né? Muito comprometida em buscar novos resultados, em buscar novos colaboradores, que está cada dia mais difícil. Mas é isso que eu tinha para comentar, é isso. O meu trabalho com o Max já vem há 3 anos, aí só para repetir, né? Continuo com esse trabalho, mudar o pensamento, às vezes, de um colaborador é muito difícil, principalmente os colaboradores mais antigos que você tem na empresa. Os novos você contrata e parece que você vai tentando educar, mas aí você pega, às vezes, um funcionário antigo no meio do caminho que procura, às vezes, tirar ele do trilho que você procura levá-lo, né? Então, a gente encontra essas barreiras também, essa dificuldade,
e, em contrapartida, também a gente vem procurando contratar pessoas mais velhas, que sejam casadas, que tenham filhos, porque traz um pouco mais de comprometimento e responsabilidade com a empresa, entendeu? Esses meninos mais novos, infelizmente, essa nova geração que está vindo aí, eu não sei aonde vai parar, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre procurando pegar as pessoas que já estão dentro da empresa e melhorar o conhecimento para tentar fazer com que eles assumam responsabilidades, né? Porque esse nível de função nós não estamos conseguindo, estamos com muita dificuldade. É verdade. Márcio, eu só tenho a agradecer aí. Né? Eu que agradeço, Marcos. Imagina, todo o suporte à empresa de vocês, permitir trazer um case de vocês para os outros associados, que é legal, porque a gente fortalece a oportunidade de treinar pessoas dentro da casa, fazer uma escola para que a gente encontre profissionais bacanas, já que no mercado tem uma escassez tão grande, às vezes dá um pouco mais de trabalho? Dá, mas a gente consegue dar um pouco mais de segurança para ter um resultado efetivo. Né? A Ana entrou na sala também aí, Luísa, né? Tem alguém que quer fazer algum comentário complementar, que eu acho que é bacana, né? Boa tarde, pessoal. Ô, Marcos, tudo bem? Opa. Boa tarde, pessoal. Opa. Isso é bom. Vamos lá. O seu Raul, como é que vai? Tudo bem aí? Quanto tempo? Seu Raul, o senhor está mutado, seu Raul. O senhor precisa abrir o som. Está mutado ainda, senhor Raul. Precisa ali. Agora ele liberou. Que bom que você está conosco. Fico muito feliz de ouvi-lo e vê-lo. Um forte abraço. Que bom que você está aqui. Coisa boa. Ô, Max, só te perguntar uma coisa. Até deixei uma pergunta aí no chat. Sobre uma forma mais geral da gente tratar essa questão da mão de obra. E queria que você visse aí no chat, se der, sobre esse choque de gerações aí que a gente está lidando. Certo. E queria saber sua opinião. Claro. Saber da sua experiência, por favor. Bom, vai ser uma honra. Deixa eu abrir aqui o chat para ver se eu chego na tua pergunta, mas eu tenho boas vivências. Quer que eu leia aqui, Marcos? Lê para mim, Júnior, por favor. É grande a pergunta aí, velho. Não, gostaria que o palestrante falasse, não, estou vendo, com relação à geração, ver o mercado, o que eles estão priorizando. Né? Legal. Deixa eu dar dois exemplos. Né? A gente tem duas abordagens diferentes. Né? Primeiro, a nova geração, ela não está muito... Um minutinho. Formula a pergunta de uma forma geral, por favor, pelo menos resumida, para que todos nós possamos entender a tua resposta. Por favor. Tá joia. Perfeito. Eu agradeço a orientação, senhor. O que o Milton gostaria de saber? Né? Ele fala sobre a questão dos mais experientes dentro da empresa para buscar uma vaga de liderança. Né? E que essas novas gerações, elas em vez de priorizar a carreira, né, em detrimento da contribuição que elas podem fazer para a empresa, né? E a dúvida dele, aí me corrija se eu estiver errado, né? Se eles estão buscando esse equilíbrio, né, entre vida pessoal, vida profissional, né? E se a gente consegue trazer isso para dentro das empresas, como é que a gente consegue dar para eles esse entendimento para que eles consigam ver que a nossa empresa é uma empresa que enxerga esses dois lados. Seria isso, Milton? Milton? Eu acho que o Milton... Marcos, exatamente. O que a gente observa? Que as novas gerações não estão conseguindo se dedicar anos e anos, igual a gente fez, igual a gente faz, para poder conseguir galgar posições de liderança. O que eu vejo muito hoje é que essas posições eles querem ter, mas de uma forma assim, um pouco mais rápida e priorizando muito a carreira
e não priorizando o desempenho e a produtividade da empresa, é isso. Bom, eu vou te contar alguns exemplos, e aí algum deles deve talvez encaixar aí para você poder entender. Conheci um rapaz, e aí ele falou, poxa, eu perguntando, eu faço gestão de carreira, né? De crescimento, de cargos, né? Para potencializar. A minha especialização é equipes de alta performance. E aí eu perguntei para o menino, atendente, né? Faixa de 22, 23 anos, o que é que você quer ser? Ele falou, eu quero ser CEO. Assim, na lata. Com o olho brilhando, eu quero ser CEO. Dono do negócio. Eu falei, cara, você tem dois caminhos. Tem um que você resolve isso amanhã. E tem um outro que leva um pouco mais de tempo. Aí ele falou, como eu resolvo isso amanhã? Eu falei, compra uma barraca de cachorro-quente, cara. Você vai fazer a gestão do dog, da salsicha, das coisas, você é CEO do teu negócio. Não importa o que você vai fazer. Você é dono. Vira. Não, eu queria dentro da empresa. Eu falei, esquece isso. Eu falei, você tem relacionamento? Você conhece pessoas que fazem o que você faz? Você sabe o que essas pessoas tiveram que passar os seus 15 anos, 20 anos para chegar onde estão, onde você quer? Não, não tem. Eu falei, então pesquisa. Vai olhar, né? Cria a vontade de... Porque hoje as pessoas, você tem canais digitais, isso é muito importante. O jovem, você consegue conversar com ele falando de Insta, de TikTok e de LinkedIn. É uma linguagem estranha, mas é importante a pessoa ter essa visão. Então, todo o processo de formação da pessoa, se ela quer um cargo de gestão, que ela quer um cargo de comando, a gente pergunta, como é que você é no digital? Como é que você se expõe, né? Porque se ele quer um cargo, então vamos trabalhar o digital dele. Falei, se você publicar que você está surfando, se você publica que você, sei lá, está na baderna, está na rave, que você publica, que você está enlocado e mais um monte de coisa, como é que eu quero trazer você para um cargo de comando dentro da minha empresa se você vai mostrar que comandar é ser isso na sua própria vida pessoal? Então, eles começam, mas isso é importante? Eu falo, claro que é importante. A palavra que a gente usa é brand, né? A sua marca, o seu personal brand. Quem é você no seu negócio, na sua vida pessoal, e quem é você na sua vida profissional. A hora que você traz o jovem para ele entender que ele não é só um CPF, ele é um CNPJ, na função que ele ocupa, e que ele tem corresponsabilidades para poder trabalhar isso, porque não é fake news. Ele falou, tem que ser o que ele deu um exemplo prático. Teve um rapaz que foi para os Estados Unidos, conseguiu um visto para estudar e pôs no Face dele assim, agora eu não volto mais. Beleza. Ele embarcou, desceu nos Estados Unidos, o rapaz da alfândega pegou e falou para ele, cara, eu não vou deixar você entrar. Ele falou, como não vai? Ele pegou o computador, virou e falou assim, no seu Face você colocou, agora eu não volto mais. Ele, não, mas é uma brincadeira. Agora eu não volto mais, não. Você volta, eu vou falar para você voltar. Não, mas eu estava brincando, sinto muito. E aí a vida que ele queria dançou. Um outro rapaz de uma universidade nos Estados Unidos, bolsista, último ano, último semestre de marketing, a escola tem lá, eles têm os presbiterianos, aquela coisa toda, não permite que o pessoal vá para festas, não permite que ele vá para isso. Ele foi numa das unidades lá, que tem as unidades de estudante, ele foi lá levar um amigo e voltou, bater uma foto, publicaram ele lá, ele perdeu a bolsa. Então é assim, mas no Brasil não tem isso. Tem isso. Eu já vi gente ser demitida porque mascava chiclete na frente de cliente. Na hora, mandou o cara embora. Então, o que acontece? Ou você profissionaliza a tua operação e deixa claro as regras para que você tenha uma oportunidade para valorizar a geração mais nova, a geração X, a geração Y, e mostra para ele que você tem espaço de lazer, você tem os puffs, você tem área de ping-pong, você tem espaços para tempestades de ideia, brainstorm, não tem problema nenhum, mas você tem trampo. Ele precisa entregar aquilo que você espera dele. Do jeito dele, não tem problema, mas num prazo e horário que precise. E eu estou lidando com alumínio, eu estou lidando com produção. Opa, peraí, isso aqui não é uma startup, isso aqui não é o Google. Não estou dizendo que é errado, mas é uma oportunidade de trabalho diferente. Então, ele tem que ter processos, uma análise de projeto. Eu não posso errar, eu tenho obra, eu tenho canteiro de obra, eu não posso entrar sem EPI, eu tenho normas de segurança, eu tenho a 15.575 como norma de desempenho, eu tenho manuais para seguir. Então, eu preciso de pessoas que, por mais que ele tenha propósito, por mais que ele tenha energia, por mais que ele queira chegar no topo da pirâmide, ele tem que aprender a galgar alguns degraus. Se ele não entender, não é que ele não é uma boa pessoa, um bom profissional, mas ele
ele precisa ter o que a gente chama de frequência, sinergia. A FEAL tem os jovens empreendedores, que é a segunda geração, terceira geração, que está assumindo indústrias de esquadrias e estão participando. Não significa que não possa ter um colaborador mais sênior dentro, que seja mais novo, participando dos jovens empreendedores, para ele ver que o assunto é ESG, o assunto é marketing digital, o assunto é burnout, que a gente teve uma psicóloga batendo um papo com o pessoal, e a Nicole Fischer, ela é hoje vice-diretora nossa da parte de analista estatística, e ela é embaixadora da FESCOA, e está dando a FEL, e a gente trabalha isso. Teve agora, voltado, um diálogo só de mulheres, falando sobre empreendedorismo feminino. Então, a gente tem bandeiras para poder mostrar e gerar aderência, mas é preciso mostrar para o jovem que, independentemente das bandeiras que ele leva com ele, existe compromisso, responsabilidade, ética, moral, governança, boas práticas. Isso é base do que ele quiser fazer, seja na sua empresa, na empresa do seu Raul, na minha, em qualquer lugar. Senão, ele não vai conseguir crescer. Não sei se eu te respondi, Milton. Max, respondeu sim. Mas o que eu gostaria de saber também, rapidamente, é a questão da estatística. O jovem ele está abraçando a causa ou não? Entendeu? Assim, pelo que eu vi de alguns depoimentos de colegas nossos aí, é que às vezes não, porque nós escutamos de colegas agora que eles estão contratando pessoas de 35 anos mais, casados, etc. Então, assim, eu tenho essa dificuldade com os jovens, converso muito, às vezes participando de entrevista nessas questões com eles, que a gente contrata. Eu gosto de contratar muita gente que nunca ouviu falar de alumínio, e eu vejo nos círculos de amizade que eu tenho, amigos que têm filhos na casa dos 20 anos, até 25, 27, que não, entendeu? Que não tem esse interesse de se dedicar. É por isso que eu te perguntei, mas assim, para saber se realmente esse comprometimento está existindo. Está existindo, é um fato. Eu fui numa festa de aniversário, só para contribuir, aí tinha 2 casais conversando, pessoas que são amigos, né? E aí um deles falou assim, meu filho me chamou para pediu uma reunião comigo, era a esposa e o senhor, eles são jurídicos de redes de shopping center, moram num apartamento de 9 milhões, uma realidade muito diferente, topo do mundo, na região do Tatuapé, em São Paulo, fora da nossa área, mas um poder aquisitivo bacana, e o menino de 16 chamou os pais para uma reunião para explicar que ele já tinha definido a carreira dele, a vida dele, que era muito importante ele compartilhar. Ele tem 2 irmãos mais velhos, um está na medicina, o outro está em engenharia. O pai falou, poxa, uma reunião do meu filho para falar sobre isso. E aí, quando o filho chegou, ele listou os bens da família e disse que nessa vida o pai e a mãe não conseguiriam gastar o que eles tinham e que nos próximos 4 anos ele ia se empenhar para poder fazer com que os bens pudessem ser usados nas boas práticas que ele achava que eram legais. E que no próximo ano ele está no ano sabático, cuidando do lazer, do dinheiro que o pai deixa para ele. Não preciso dizer que o cara quase infartou, aquelas coisas de família, mas você tem uma geração meio desprendida disso. Por quê? Porque a internet leva a pessoa para lugares diferentes, né? Você tem várias informações que desconstroem o que nós crescemos trabalhando, se dedicando. Então, aqueles que mergulham no digital apenas para curtir a história, a imagem, e vivem numa família que tem um pouco mais de lastro financeiro, pecam por causa disso, né? Achando que é fácil crescer e chegar em lugares que a gente sabe que não é, e que a realidade, na prática, é muito diferente do que no mundo virtual. Espero ter respondido. Hoje ele está na faculdade. Valeu, Marcos. Obrigado. O menino Valeu, obrigado. Aí respondeu. Max, é o Raul.